Nesta manhã do dia 21 de abril, o Papa Francisco nos deixou, todos nós lamentamos profundamente por isso, mas a Igreja celebra o tempo pascal, nós reafirmamos nossa fé na vida eterna e a nossa comunhão na Igreja da eternidade. A vida continua para além da morte e a nossa comunhão também, inclusive a nossa comunhão com o Papa Francisco. Eu gostaria de dizer que o Papa Francisco deixa, sem dúvida, um grande legado, um legado indelével à Igreja e ao mundo inteiro. Eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Em primeiro lugar, eu considero que o Papa foi um Papa do humanismo cristão. Humanismo integral. O ser humano tem diversas dimensões, a dimensão corporal, a dimensão psíquica, a dimensão espiritual. E também a dimensão relacional. Ele é relação com o cosmos, com as coisas, com a natureza. Ele é relação com os outros, com a família, com a comunidade, com a sociedade, né, com a humanidade em geral. E ele é relação com o transcendente, é relação com as ideias transcendentes, a ideia de justiça, a ideia de amor, a ideia de misericórdia, a ideia de bem, a ideia de verdade. Então, o Papa Francisco, nos seus ensinamentos e na sua prática, ele era um homem muito prático, um homem que sabia encarnar os valores, né? Ele ensinou a partir dessas diversas dimensões do ser humano. Ele falou a partir da dimensão corpórea do ser humano, né? Há necessidade de trabalho para todo mundo, há necessidade de vencer o estigma da pobreza, da miséria, da fome, há necessidade de teto para todos, há necessidade de terra para todos aqueles que querem trabalhar. Então, ele falou a partir dessa dimensão, porque o ser humano não é só a dimensão espiritual, né? O Papa, como pastor, considerava também a dimensão corpórea, a dimensão encarnada do ser humano. Nós somos seres no mundo. A partir dessa dimensão corpórea, nós podemos fazer aqui também um link com a ecologia, com o meio ambiente. Foi, sem dúvida, o Papa que mais se distinguiu pela defesa do meio ambiente. A nossa vida, que tem a sua base corpórea, biológica, está em profunda relação com o meio ambiente. Se nós destruímos o meio ambiente, destruímos o nosso ambiente. Um ambiente onde pode surgir a vida, onde surge a vida, onde a vida se alimenta, não é? Então, ele falou sobre essa dimensão corpórea, a dimensão da relação do nosso corpo com o cosmos. Nós somos parte do cosmos, nós somos parte de um todo maior. Ele falou também a partir da dimensão psíquica do ser humano, né? Na dimensão psíquica nós somos sentimento, nós somos afetividade, nós temos a necessidade de ser reconhecidos, nós também temos a capacidade de reconhecer. Então o Papa não só falou, mas deu exemplo, né? Ele procurava fazer com que todos se sentissem amados, todos tivessem acolhimento na igreja, né? Ele procurou fazer com que todos compreendessem que ninguém deve ser excluído e ninguém precisa se sentir excluído. O Papa falou muito a partir dos idosos, né? Os idosos que muitas vezes são descartados devem fazer parte da nossa vida. Os idosos devem poder nos falar, e eles não podem ser simplesmente excluídos, devem ser amados. Ele falou também a partir dos jovens que precisam ser acompanhados, né? Ele falou, enfim, a partir de todos aqueles que precisam ser reconhecidos. E falou também a partir de todos aqueles que podem reconhecer os outros, né? Essa é a dimensão psíquica, né?
O ser humano é psiquismo, o ser humano é necessidade de reconhecimento, o ser humano é capacidade de reconhecer. O ser humano é sentimento, é afeto, né? Ele deve poder receber afeto, ele deve também poder dar afeto. O Papa, por fim, fala também, evidentemente, como líder cristão que é, da dimensão espiritual, fala a partir dessa dimensão. Dimensão espiritual é a dimensão da nossa relação com Deus. É a dimensão pela qual nós podemos acolher a mensagem de Cristo, que é uma mensagem de eternidade, não é? Mas essa dimensão espiritual, no humanismo integral do Papa, não anula a dimensão corpórea, não anula a dimensão psíquica, não anula a dimensão relacional do ser humano. A dimensão espiritual as integra, né? Então nós vamos a Deus com tudo aquilo que nós somos no nosso corpo e no nosso psiquismo. Então o Papa tinha uma espiritualidade bem encarnada, né, porque ele reconhecia que a nossa relação com Deus passa pelas diversas dimensões que nos constituem como ser no mundo, ser com os outros, né? Ser de necessidades físicas, biológicas, ser de necessidades psíquicas. Então a sua mensagem espiritual era sempre também uma mensagem que tocava o corpo, que tocava o psiquismo, que tocava as relações. O Papa, nesse sentido, foi uma grande luz, luz para muitas trevas atuais, né? A treva da exclusão, da pobreza, a treva da miséria, a treva das guerras, as trevas do poder pelo poder, as trevas de um capitalismo desenfreado que explora os outros, explora a terra, explora a natureza, as trevas dos extremismos políticos que não reconhecem a dignidade humana, as trevas das diversas situações que causam prejuízo ao ser humano na sua totalidade. O Papa era um homem que afirmava o valor, a dignidade do ser humano todo, de todos os seres humanos. Uma grande contribuição também do Papa, um grande legado, está no âmbito da teologia moral. A Igreja sempre enfatizou o valor moral universal. Isso está certo, né? Nós não podemos relativizar por nada o valor moral universal. O que é o valor moral universal? É aquele valor que nos ajuda a viver melhor a vida. É aquele valor que faz florescer a vida no sentido autêntico. A vida do ser humano todo, em todas as suas dimensões, e de todos os seres humanos. O valor moral, então, está relacionado ao bem-estar, à realização humana, espiritual, de cada ser humano e de todos os seres humanos. Nós não podemos relativizar os grandes valores. Esse valor é traduzido na lei, não é? A lei procura traduzir os valores, as leis, as diversas leis morais. E essas leis são universais porque o valor é universal. Mas o Papa Francisco chama atenção para uma questão que não era totalmente desconhecida, mas que também não era tão enfatizada. Ele procurou enfatizar. Esse é o seu legado, essa é a sua grande contribuição para a teologia moral. E o que o Papa então enfatizava? Ele enfatizava as condições concretas do agente moral, de cada agente moral, né? Os limites do agente moral. Todos nós agimos a partir de circunstâncias e a partir de condicionamentos, né, externos e internos. Então o Papa procurou reconhecer isso, né? Muitas vezes nós não temos condições de corresponder totalmente
às exigências da lei moral, às exigências do valor moral. Mas então nós estamos condenados por isso? Não. Nós podemos fazer alguma coisa, né? Nós podemos fazer aquilo que nos é possível, o bem possível. Essa é a grande contribuição do Papa Francisco no nível do magistério oficial da Igreja, né? Nós podemos fazer sempre o bem possível e não podemos nos sentir obrigados a fazer aquilo que é impossível, porque Deus não exige o impossível, né? Então o Papa nos convida sempre ao discernimento, né? Qual é o bem possível que eu posso realizar dentro da minha condição concreta, dentro dos meus condicionamentos. E às vezes a nossa vida está marcada por uma grande complexidade, né? Um grande emaranhamento de coisas, de pessoas. Então a gente é convidado a discernir. Se eu não posso realizar todo o bem, eu posso realizar o bem possível. Eu posso realizar algum bem. Eu não preciso ficar parado na vida moral, na vida espiritual. Eu não preciso me sentir excluído, não é? Essa posição do Papa Francisco não quer relativizar a moral, mas ela quer encarnar a moral, né? De modo que todos possam se sentir iluminados pelo bem. O que guia a nossa vida moral é a ideia de bem. E eu diria que o bem é outro nome de Deus. Deus aparece para a nossa consciência moral, para a nossa razão prática, como bem a ser buscado, como bem a ser escolhido em cada bem particular que nós podemos e devemos realizar, né? Então, o bem infinito que é Deus, ele se refrata em cada bem que nós devemos realizar na nossa vida moral. E repito, então, o ensinamento do Papa Francisco é este: se eu não posso realizar todo o bem, eu posso realizar aquele bem que me é possível, né? E nesse sentido, então, ele abriu a possibilidade para que as pessoas possam se sentir pertencentes à igreja, possam se sentir membros da igreja que caminham, né? Que não ficam excluídos no caminho, mas que caminham, né? Dão passos, ainda que pequenos, em direção do bem, fazendo o bem possível. Nesse caminho, ele recomendava muito a direção espiritual, né? As pessoas na igreja devem procurar, segundo a sua consciência, segundo a sua necessidade, diretores espirituais que as ajudem a discernir. A grande palavra da contribuição moral do Papa Francisco, discernimento, né? É a virtude da prudência. O que eu posso fazer agora, na minha situação, diante dos meus condicionamentos, diante, às vezes, do grande emaranhado que é a minha vida, né? O que eu posso fazer agora para dar passos em direção ao bem, em direção a Deus? Eu devo ter paciência comigo mesmo, né? Às vezes eu não posso dar os passos que eu gostaria de dar, mas algum passo eu posso dar, alguma coisa eu posso fazer, né? E confiar em Deus, né? Ter uma boa vontade para com Deus, uma boa vontade para com o bem, né? Então o Papa Francisco deixa esse grande legado no âmbito da teologia moral, né? Eu quero repetir então, ele não relativiza a moral, mas procura encarnar a moral nas situações concretas e muitas vezes complicadas da nossa vida, né? Quem tem uma boa disposição, não precisa se sentir excluído, ainda que não possa realizar todo o bem que a lei exige, que o valor moral exige, né? Para as boas consciências, isso não é motivo para o laxismo, né? Não é motivo para a paralisação na vida moral,
para desconsiderar o bem. É motivo para avançar, é motivo para fazer, ainda que pouco, mas fazer. É motivo para caminhar. Todos nós somos muito queridos por Deus, somos muito amados por Deus. Deus é uma bondade, inesgotável. O Papa Francisco sempre dizia, Deus perdoa sempre, sempre, sempre. Nós é que nos cansamos de pedir perdão. Então tenhamos essa boa vontade, tenhamos essa vontade de dar passos dentro das nossas possibilidades em direção ao bem para a nossa própria pessoa. A moral da igreja, a moral autêntica, a moral humana autêntica, ela visa isso, a felicidade, a autorrealização humana. Deus quer essa autorrealização em todas as nossas dimensões, em todas as nossas dimensões, segundo as nossas possibilidades. Se nós não podemos, confiemos, entreguemos a nossa vida nas mãos de Deus e assim podemos construir uma vida melhor, para nós, para os outros, para as comunidades, para a sociedade, para a política, uma vida, um relacionamento melhor com os outros, um relacionamento melhor dentro da igreja, dentro das comunidades, um relacionamento melhor na sociedade como cidadão, um relacionamento melhor com o meio ambiente, motivados pela grande esperança. O Papa Francisco abriu o jubileu da esperança, peregrinos de esperança, a esperança da vida plena em Deus, da vida que continua para além desta vida.